acompanham nessas duas plataformas, sejam muito bem-vindos. Eu estou fazendo a transmissão do Instagram e também do YouTube, Facebook e Twitter. Deixa eu botar nos comentários aqui para dar uma olhada. Anderson Campo, obrigado pela força, meu vereador. Me representou hoje, estamos contigo. Bruno Matos, e aí, capitão, como é que tá? Saudades. Missões do Bem, obrigado. Mas aqui, Ribeirão Preto. Aqui, cadê os comentários aqui? Chat privado, comentários. Eu acho que nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo também aqui nas outras plataformas. Pessoal, primeiro eu queria agradecer a todos vocês pelas mensagens de apoio. Tá? Fiquei feliz que vocês tenham me apoiado. Não... Tá ao contrário aqui. Fazendo essa transmissão tanto do Instagram quanto aqui agora no YouTube, Facebook e Twitter. Obrigado aí pelos parabéns, pessoal. E na verdade, eu não acho que tenha sido algo muito diferente do que qualquer pessoa normal faria. Eu estava até pensando na lógica reversa. Se eu nada fizesse, aquilo ali se tornaria corriqueiro. E muitos falariam também que eu seria um covarde. Eu sei que eu corro risco nas próximas sessões do pessoal da esquerda ficar me instigando e ficar provocando, mas eu acredito também que o desgaste é muito pior para o deputado que fez essas ilações, né, acusou falsamente a questão da facada ter sido falsa, e eu realmente só parti para cima dele depois que ele começou a falar que sangrou pouco. Né? Aí realmente subiu a cabeça, eu cheguei bem perto dele e acabou acontecendo aquilo tudo dali. É óbvio que não são cenas bonitas, não é algo que nós esperamos enquanto deputado federal, mas por outro lado também, ninguém tem sangue de barata. Né? Se fosse você que está me escutando naquela situação, né, depois do seu pai ter passado de tudo que passou, a gente ter visto aquele sofrimento de várias cirurgias, né, abre e fecha a barriga, cirurgias longas, vai e volta do hospital, reflexos até hoje, e uma pessoa chegar sem qualquer tipo de escrúpulo e ultrapassar qualquer limite do debate e chegar a fazer aquilo dali. Inclusive, muita gente falando até que eu fui suave, né, que eu consegui manter a calma, que se fossem eles, isso daí poderia ter sido até pior. Né? Graças a Deus, nada de pior aconteceu, mas também é preciso que a esquerda tenha noção disso. Existe um limite. Não é que você está ali, né, na frente das câmeras, tem imunidade parlamentar, seja lá o que for, e você, enfim, faça esse tipo de ofensa pessoal e gratuita. Ele tinha uma clara intenção ali que era me provocar. E já não é mais aquela provocação para conturbar a sessão, desejando que a sessão caia. Ou que o ministro que esteja ali depondo na comissão, que seja encerrada a sessão e ele vai embora. Então, eu acho que foi bem proporcional, eu diria, a minha reação. O deputado agora do PT está falando que vai me processar no Conselho de Ética, para tentar se pousar de vítima. Mas eu não vejo como prosperar nenhum tipo de ação nesse sentido, não, porque os próprios deputados estão me dando razão. Né? Inclusive, eu falei hoje com o presidente Valdemar da Costa Neto sobre a possibilidade de entrar no Conselho de Ética contra ele, né? Inclusive, já que ele vai entrar contra mim. E aí, o que vocês acham? Entrar no Conselho de Ética? A gente sabe que por ali as coisas acabam não indo tão adiante, mas pelo menos para dar um trabalho para o jurídico dele, dar uma exposição negativa a ele, ter o depoimento dele na frente das câmeras, da imprensa, para ele dizer sobre essa questão de facada falsa, que essa narrativa aí não vai ganhar força, não. Não vai mesmo. Isso é um desrespeito. Acho que se eles descambarem para esse lado, não vai ter como segurar a direita de fazer algumas provocações mais pesadas também. Né? Eu não gosto de processar ninguém, mas algumas pessoas e advogados estão me aconselhando a estudar essa análise, e eu acho que dentro da Câmara se atira o trocado perfeito, mesmo sabendo que ele foi muito além do razoável, mas, mais uma vez, eu acho que o desgaste maior fica sendo dele. E nós, políticos, figuras públicas, a gente sempre preza pela nossa imagem. Né? Então, sobre esse caso, eu acho que
é mais ou menos o que eu tinha a dizer, é mais ou menos o que eu tinha a falar. Pessoal, a gente está na semana de lançamento da formação conservadora. Para você que está me assistindo no Facebook, no YouTube e no Twitter, diariamente estou abrindo lives e falando do formaçãoconservadora.com.br, nossa plataforma exclusiva, que após cada treinamento a gente te dá ainda um certificado, e só fera com a gente, só as pessoas de mais alto nível que eu conheço para estar junto com a gente nessas questões de educação familiar. Nós temos a Tati Joslin, História do Brasil, Revolução e Contra-Revolução, enfim, várias matérias interessantes para fazer realmente uma formação conservadora. Prepara Brasil foi um primeiro passo, está disponível, tá, para você que for membro do Formação Conservadora, assinar a Formação Conservadora. E por que eu digo assinar? Porque toda hora a gente vai levantar conteúdo novo ali. Eu, inclusive, fiz já uma entrevista com o Trump Jr., que eu pretendo jogar dentro dessa plataforma, junto com outras entrevistas com autoridades internacionais com as quais eu vou conversando. Sempre na pegada de falar sobre como resistir, como você ser de direita num governo que é basicamente de esquerda, né? Principalmente também levando para a guerra cultural. Então vai entrar mais gente aí de outros países, da América Latina, da Europa, sempre que possível. Quem fez cocô, minha filha? Você fez cocô? Ah, é? A mamãe te limpou já? Limpa ela, amor. Ai, não, fecha. Quem tem filho pequeno sabe como é que é. E a grande notícia do dia, né, foi as imagens das câmeras que vieram à tona. O ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, acabou caindo, não teve como sustentar. E mais do que isso, gente, é um excelente indicativo de que a gente vai ter a CPMI do 8 de janeiro. Não tem mais como retirar a assinatura, não tem mais como adiar a sessão do Congresso, inclusive porque cedo ou tarde o governo já teria que ter quer dizer, o Congresso já teria que ter uma sessão do Congresso. Sessão do Congresso, gente, é Câmara junto com o Senado. Então são deputados federais e senadores na mesma sessão. Essa sessão costuma ocorrer na Câmara dos Deputados por uma questão de espaço. Existem mais cadeiras no plenário da Câmara, obviamente, somos 513, do que no Senado, que são apenas 81 parlamentares. Então, está marcado para a semana que vem essa sessão do Congresso. É lamentável que o governo tenha pressionado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a mais uma vez adiar, né, pela segunda vez postergar e dar mais prazo para aquele prazo que já foi totalmente estendido, totalmente longo, dando mais do que oportunidades para o governo tentar tirar as assinaturas. E o que aconteceu com essas imagens de hoje? As imagens de hoje, gente, para vocês entenderem a importância do que a gente está falando, aquela, entre aspas, né, invasão ao Palácio do Planalto, que, na verdade, fica difícil até você caracterizar como uma invasão, porque alguns espaços, as portas foram abertas para as pessoas, elas foram acompanhadas, serviram água. Será mesmo que esse é o tratamento dado a terroristas, a criminosos, pessoas de alta periculosidade? Quando eu falo em terrorista, sabe o que vem na minha cabeça? Vem o Cesare Battisti. Para você que está me ouvindo aí do YouTube, do Facebook, do Twitter, ou aqui em cima, nessa outra telinha aqui do Instagram, na minha imagem vem Cesare Battisti. Porque Cesare Battisti, de fato, é um terrorista. Cesare Battisti, ele tem 4 homicídios qualificados nas costas. Ele fazia parte de um grupo terrorista de esquerda chamado PAC, Proletários Armados para o Comunismo. Esse sim é um terrorista. Matou pai na frente do filho, deixou gente em cadeira de roda com bala que ele disparou, que ficou na coluna, né? Outras pessoas também em combate. O grupo dele sequestrava. Teve um outro grupo congênere, bem semelhante, chamado Brigada Rossa, né? As Brigadas Vermelhas, que sequestraram o ex-primeiro-ministro italiano Aldo Moro e os executaram depois de mais de 50 dias de cativeiro. Isso daí é terrorismo. Quantas pessoas morreram dia 8 de janeiro? Nenhuma. Agora, o mais covarde que aconteceu foi prender senhoras e pessoas que apenas estavam na frente de um quartel-general protestando pacificamente. Ah, mas era contra a eleição e ser antidemocrático. Meus amigos, só a ditadura é que não pode contestar uma eleição. O que não pode acontecer são as autoridades querer calar o povo, ameaçar de caçar mandato, fazer censura, apagar a rede social, censurar de rede social.
Isso daí sim é que é ditadura. Talvez inspirado em algum governo asiático que o Lula seja fã. E é isso aí que a gente não pode permitir que aconteça no Brasil. Então, depois que essas imagens vieram à tona, além de você garantir força para que a CPMI, que já estava forte, né? Agora então mais do que nunca, me falaram até que teve deputado do PT hoje subir na tribuna para dizer que não, temos realmente que investigar, nós vamos investigar. Eles já mudaram o tom da narrativa deles, né? Agora eles estão falando que tem que investigar, vão fazer uma investigação profunda, vão contribuir com as investigações, né? Como é que pode? Parece que um santo baixou ali nas almas petistas e fez eles mudarem de opinião. Mas a gente tem que ficar de olho, porque a gente sabe que, no fundo, eles vão fazer de tudo para que essa CPMI ela não seja produtiva. Tá? Estou trabalhando dentro do meu partido para eu ser um dos indicados para essa CPMI. Deus quiser, semana que vem são iniciados lido o requerimento de instauração, depois os líderes de cada partido indicam os seus membros, e aí, então, começa o funcionamento dessa CPMI. Eu, inclusive, dei entrevista hoje mais cedo na Jovem Pan, dizendo que seria uma excelente ideia convocar agora o ex-ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, para depor nessa CPMI. Por quê? Porque talvez ele possa ter mais contatos. Como o Flávio Dino recebeu uma informação de inteligência da PF via ofício, dia 7 de janeiro, e o Flávio Dino oficiou ao governador Ibanez falando sobre os riscos que havia nas manifestações dia 8 de janeiro, talvez tenha recebido o general do GSI alguma ordem para reduzir a segurança no Palácio do Planalto. Porque está muito estranho isso. Não dá para você chamar aquelas pessoas de terroristas. Ninguém serve água para terrorista. Ninguém abre a porta para terrorista. Porque, de fato, eles não são terroristas. Está acontecendo um repeteco do que foi o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Quando as imagens do Congresso americano vieram à tona, que o Congresso americano também foi invadido lá dia 6 de janeiro de 2021, após o Trump perder a eleição. Quando invadiram o Capitólio, que é o Congresso americano, essas imagens ficaram sob sigilo das câmeras de lá durante muito tempo, igual o Lula fez aqui, decretando o sigilo das imagens do Palácio do Planalto. Foi necessário, na nova configuração após a eleição americana, que como a maioria de direita... Vem cá, meu amor. Como uma maioria de direita foi eleita lá para a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o novo presidente da Câmara dos Deputados, o que ele fez? Ele publicizou aquelas imagens até então sigilosas. E aí vários fatos novos vieram à tona, totalmente desinteressantes para a narrativa contada pela esquerda. Então a esquerda, vocês tem que concordar comigo que ela foge da verdade igual o diabo foge da cruz. Eles nunca querem a verdade. Vem cá, princesa. Oi. Quer dar um oi pro pessoal? Não. Dá um oi pro pessoal, Gigi. Dá um oi pro pessoal. Não. Quem é que vai fazer teu mamazinho para você ir dormir? Papai. Quem é que sempre faz mamazinho para você ir dormir? Papai. E quando você acorda? Quem faz mamazinho quando você acorda? Papai. É o papai de novo. O papai tá fazendo a live e já vai sair já, tá? Sim. Daqui a pouquinho. Sim. Vai. Vai lá, bebê. E é isso daí, pessoal. Estamos fortes para instalar a CPMI. A gente quer saber se existem mais ligações do general Gonçalves Dias com outras pessoas, saber com quem que ele falou no dia 8 de janeiro, dia antes do dia 8 de janeiro. Dá para a gente traçar, né, esses contatos para ver se existe alguma coisa mais profunda ou mais alguma coisa sendo sonegada. Ouvi-lo, eu acho que é interessante também, dentre várias outras medidas. E também para que nós acabemos por expor todo, né? Pega um indivíduo daquele ali que está na Colmeia, que está na Papuda, ou que tenha saído, para ele contar como é que ele fez para parar lá. Vocês vão ver que várias bizarrices jurídicas que jamais aconteceram com traficantes de drogas ou com assassino no Brasil acabaram acontecendo neste caso do dia 8 de janeiro. Que certamente é muito feio, tá? É grave a imagem que foi aí pelo mundo afora. No entanto,
a gente tem uma lei. E se a gente tem uma lei, ela é para ela ser cumprida. Não é o que o Eduardo quer ou o que você que está me ouvindo quer. É o que está dentro da lei. Isso daí chama-se Estado Democrático de Direito. Não pode a Constituição e as leis penais serem umas para umas pessoas e serem outras para outras pessoas. O que vocês acham que é mais grave? Né? Quebrar uma mesa, invadir um prédio público ou assassinar alguém? Traficar drogas internacionalmente, realizar sequestro, latrocínio? A resposta é um tanto quanto óbvia, né? Então, o que a gente quer é a aplicação da lei, a individualização das condutas e que valha, né, a máxima do artigo 5º, onde a lei é igual para todos. Isso daí, por si só, já acaba com escravidão, acaba com um monte de injustiça, se você tiver essa isonomia na aplicação da lei. Perfeito? Pessoal, mais uma vez, para você que está me assistindo no YouTube, Facebook e Twitter, está passando aqui embaixo, formaçãoconservadora.com.br, o nosso treinamento para que você realmente esteja por dentro do pensamento conservador, da parte acadêmica, né, junto a intelectuais. A gente vai ter uma comunidade para vocês se relacionarem entre vocês também. E o bônus é a primeira videoconferência comigo, que a gente está marcando para ser segunda-feira agora. Então, corre lá, as vagas são limitadas, a gente quer dar um suporte técnico para vocês também, bacana, de maneira rápida, célere, para que você não fique esperando tanto tempo, caso tenha dificuldade em acessar o curso ou qualquer outro tipo de demanda. E é isso daí. Beleza? Vamos ler algumas mensagens aqui que estão chegando. Aqui pelo YouTube, Sérgio Nunes, o povo quer justiça pelos inocentes, dia 8, um país com liberdade e justiça. Perfeito. Deixa eu pegar uma aqui do Instagram. No Instagram, na verdade, deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas. O Jackson Oliveira, boa noite, meu cara. Então, como fica a questão da CPMI? Jackson, acabei de falar. Obrigado pela pergunta. Boa noite, Edu. O Iago mandou boa noite. Mais perguntas aqui. Tem pergunta aqui do Instagram, antes da gente voltar aqui para o YouTube, Facebook, Twitter. Tem informação conservadora na Bahia. Meus caros, na Bahia e em todo o Brasil. O Formação Conservadora ele é online. Inclusive, ele não tem somente a plataforma de vídeo, mas também a plataforma de áudio. Caso você queira ir para o trabalho, botar um fone de ouvido e ir escutando as aulas, também é possível, tá? Então, não é só através de vídeo. Mas o vídeo é todo aquele charme, parece até um Netflix. Eu estou para fazer um vídeo, eu quero botar espelhar na televisão aqui de casa. Eu tenho uma televisão, uma Smart TV, dá para entrar pela internet nela ou espelhar meu celular nela também. Ainda tem a possibilidade de espelhar via Apple TV. E aí você realmente é como se fosse um Netflix na tua casa. Você assiste o seriado de história com Rafael Nogueira, Revolução contra a Revolução, o Senhor Sepúlveda, Comunicação, o Gustavo Gayer. A parte da juventude está com o André Fernandes, fenômeno da Bahia, para você que quer se inspirar num local dominado tradicionalmente pela esquerda e fazer ali sair dali a pessoa que foi a mais votada estadual em 2018 e federal em 2022, né? No caso do André Fernandes. A Tati Joslin, que eu sempre falo que conheci através da minha esposa. Então, se a minha esposa segue esse perfil, que é um perfil que ajuda na criação e educação dos seus filhos, muito embasamento bíblico, cristão, certamente é porque é algo que é positivo e é bom, já que eu aplico na minha própria família. Voltando aqui para o YouTube, Facebook e Twitter. A Ângela Thiago Aliev. E as invasões do MST? O Nove Dedos não seria o mentor intelectual? Olha, Ângela, mentor intelectual não sei, mas certamente que ele dá um apoio, dá. Se você comparar os números de invasões de terra do governo Lula e Dilma com Bolsonaro, nossa, mal dá para comparar. Em 2019 foram 5 invasões, enquanto nos governos Lula e Dilma eram sempre centenas de invasões. Então existe, na minha opinião, existe nem que seja um afrouxamento dos mecanismos, ou pelo menos o não combate a esse tipo de crime. Isso daí certamente nos governos do PT ocorre, tá? Então, é complicado. Hoje em dia os fazendeiros, inclusive, eles estão mais
conectados. Acho que foi um caso que teve em Rondônia ou no Mato Grosso, que chegaram a invadir a fazenda de um e todo mundo correu de carro lá para, na hora, tirar os invasores da terra. Isso daí, pela lei, é permitido, é o chamado esbulho. Tá? Você pode utilizar da força se alguém entrar no teu apartamento, ou entrar na tua fazenda, ou entrar na tua casa, qualquer propriedade privada que seja sua. Tá? A lei, ela permite que você expulse essa pessoa à força, assim que você saiba da invasão. Perfeito? Mas eu acho que não vai demorar muito para ter essa CPI da invasão de terras na Câmara. Inclusive, dá uma FO positivo para o deputado Lupion, Pedro Lupion, do Paraná, que hoje é presidente da FPA, a Frente Parlamentar do Agro. Na minha opinião, é uma das frentes parlamentares mais atuantes. Eles são muito bem organizados, tem prédio, tem estrutura, tem almoço, reuniões terça-feira, eles pedem pareceres, tem uma equipe técnica por trás, advogados que realmente olham comissão por comissão. Então, é uma estrutura muito bem feita do pessoal da FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura. Antes estava com o deputado Sérgio, agora está com o deputado Lupion. Deixa eu ver aqui. Eduardo não deixa a Gazela participar da CPMI. Você está falando de quem, Júlia? Bem, eu não tenho poderes para isso. A CPMI ela vai juntar senadores e deputados federais. No entanto, quem escolhe quem é que vai para a CPMI são os líderes do partido. O que eu posso fazer é gestões junto ao meu líder, que é o deputado Altineu, do Rio de Janeiro. Inclusive, eu já pedi a ele para eu ser titular nessa comissão, para ficar participando de perto, olhando, e também atuando acima de tudo. Eu quero levar casos bizarros que aconteceram, eu quero investigar para saber realmente a participação de cada um, eu quero limpar a ficha e expor que são pessoas honestas, aquelas que estiverem disposição para estar lá, para prestar depoimento, enfim. E quero conversar com os advogados de defesa, para você saber o que aconteceu naquele dia, sob o foco jurídico, o foco das leis, tá? Aí, o pessoal já está dando pista aqui de quem é o Gazela. Pessoal, é isso daí. Vou agradecer vocês. Mais uma vez, para quem se interessar, pelo menos dar uma passada lá para dar uma olhada como é que é a plataforma, formaçãoconservadora.com.br. Para você que está no Instagram, o link está na minha bio, tá? E vou deixar também no Stories. Para você que está aqui no YouTube, Facebook, está aí passando embaixo aqui da tela para você, formaçãoconservadora.com.br. É só escrever isso da Enter. Perfeito? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Encerrar aqui a transmissão.